Bom dia, meus queridos. É espetacular poder falar para vocês daquilo que Deus tem revelado para nós. E hoje eu quero tratar do que é um novo cântico. Quantas vezes a gente lê os Salmos e fala: cantai ao Senhor um novo cântico. O que quer dizer um novo cântico? É uma nova canção? Então, lá no Salmo 96, verso 1, ele fala assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. E assim ele vai. Esse é o verso 1. Não é? Então esse versículo ele parece muito simples. E até às vezes quando a gente vai visitar alguma congregação, então o pessoal está cantando aquele cântico lá da época da minha avó. E aí eu falo para minha mulher, falo, rapaz, cadê o cântico novo? Mas será que é isso? Será que é uma música nova? Não é? Mas é uma ideia muito maior do que isso que o Salmo traz quando a gente olha para o hebraico. Então aqui, a gente precisa entender primeiro o contexto, que é algo importante. Toda vez que você for estudar a Bíblia, você precisa seguir algumas regras. A primeira delas é a lei da primeira menção. Tudo que na Bíblia foi falado uma primeira vez, o significado é o mesmo a Bíblia toda. Segunda regra principal da hermenêutica é o que? A lei do contexto. O contexto ela é muito importante. Por quê? Porque você precisa entender dentro do contexto. Porque se você tira do contexto, aí vira pretexto, não é? Então tudo tem que estar dentro do contexto. Isso é muito importante. Então aqui, a gente pega o Salmo 96 e ele é um chamado, não é? Vamos entender profundamente o contexto. Ele é um chamado para que toda a terra reconheça o governo de Deus. Então aqui, ele fala assim: cantem ao Senhor, proclamem a sua salvação dia após dia, verso 1 e 2. E aí ele fala: declare a sua glória entre as nações, o verso 3. Digo entre as nações, o Senhor reina. Olha só o verso 10. Então, o novo cântico, ele não é apenas uma experiência pessoal de adoração. Ele nasce da percepção de que Deus está agindo. Deus salva, Deus reina. Então, olha só que coisa extraordinária. É como se o salmista dissesse: Deus continua revelando quem ele é. Portanto, nossa resposta a ele não pode permanecer apenas como vivemos ontem. Por isso que nós precisamos expressar uma novidade da percepção de Deus hoje. Né? Então, no hebraico, essa expressão Shir Jadash, né? Ou Shadash, porque o Shir fala de cântico e o Shadash, né? Ou Hadash, que é a melhor expressão, ele fala de novo, de renovado, de fresco. Então, uma nova canção é algo renovado, é algo de hoje, é uma revelação atual de Deus. Então, olha só que coisa importante, né? Novo aqui não é uma música nova que nunca existiu antes, né? É uma resposta renovada diante de uma nova manifestação da ação de Deus. Que coisa linda esse pensamento, esse significado. Por quê? Se você pegar o Salmo 40, verso 3, pôs um novo cântico na minha boca. Mas por quê? Porque primeiro o salmista, né? Deus tira o salmista do poço da destruição no Salmo 40. Pois ele fez maravilha. Aí depois surge um cântico novo. No Salmo 98, verso 1, ele está dizendo o seguinte, olha só: cante ao Senhor um novo cântico, pois ele fez maravilhas. Então perceba a ordem: Deus faz, o homem percebe, nasce um novo cântico. Então, presta atenção, um novo cântico não é uma nova música, é uma nova percepção, é uma adoração baseado no Deus quando ele se renova para você, na sua percepção, na resposta que Deus está te dando. Isso é algo extraordinário para nós. Não é? Então, o cântico novo é a consequência dessa nova percepção de Deus. Não é? Então, por exemplo, Deus talvez não tenha mudado. Claro que não, Deus nunca mudou, é o mesmo. Mas quem mudou foi a minha percepção contemplando a Deus.
A percepção daquele que contempla é que renova, é que muda. Então, a pessoa conhecia Deus como Criador. Depois, conhece Deus como provedor. Muda tudo. Muda a concepção. Conhecia como Salvador. Aí, ele experimenta Deus como aquele que sustenta no deserto. É lindo. Que ele tirou o povo do Egito, mas sustentou ele no deserto. Embora o povo reclamasse, aquela coisa toda. Conhecia intelectualmente a sua fidelidade. Mas ele agora está experimentando uma situação que ele viu a fidelidade de Deus. Então, não necessariamente porque aprendeu uma música nova, mas porque agora conhece uma dimensão de Deus que antes você conhecia apenas teoricamente. Existe ainda uma dimensão profética do novo cântico, não é? Então, essa dimensão profética, cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Deixa eu te falar, judeu, meu irmão, Deus não é só para você. Era. Mas ele estendeu isso quando veio Jesus e os judeus o negaram. Ele estendeu isso para todo o povo, todas as nações. Quem está falando isso é o Salmo. O Salmo está revelando isso para nós. Então ele fala, não é? Vou ler de novo. Canta ao Senhor todos os habitantes da terra. Não é só para o povo judeu. E aí ele fala assim, declare a sua glória entre as nações. Ah, é porque houve a dispersão. Não, está falando de todos os habitantes da terra. Então, é para todos nós. Amém? Isso ultrapassa Israel e muito, não é? O horizonte do Salmo é universal. As nações reconhecerão o Senhor. Que coisa mais linda, gente. Né? E o final ainda é melhor ainda. O verso 13 fala assim, pois ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua fidelidade. Os povos, então, são todos os povos da terra. E esse cântico novo, ele está ligado também a uma nova realidade produzida pelo reinado de Deus na nossa vida. Isso conecta de forma impressionante a Apocalipse. Olha só que revelação maravilhosa para nós. O Apocalipse também traz lá em Apocalipse 5:9, e eles cantavam um novo cântico. Que coisa maravilhosa. E qual é o conteúdo desse cântico? Cristo venceu e comprou para Deus as pessoas com seu sangue, de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Então o Salmo 96, ele traz para a gente assim, ó, um cântico novo, todas as nações, o Senhor reina e vem julgar. Isso é o que o Salmo 96 está falando para nós. E Apocalipse 5, um cântico novo, todas as tribos e nações, o Cordeiro venceu e estabeleceu seu reino. Aleluia! Que conexão incrível! Né? Isso mostra o cântico novo, pois possui também a dimensão, além de profética, escatológica. Né? E a adoração de quem contempla a Deus, inaugurando uma nova etapa da sua obra redentora. Amém? Então, quando você ouvir, cantem um cântico novo. Quando você lê, cantem um cântico novo. O Senhor quer que você tenha uma percepção nova e aguarde a sua volta que já está às portas. Você pode adorar a Deus e falar Maranata, porque Ele está às portas. Olha os eventos, olha o que está acontecendo, não é? Então, há algo ainda mais profundo nesse versículo que eu quero compartilhar com você. Observe que o salmista repete 3 vezes nos primeiros versículos. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor. O centro não é o cântico. O centro não é uma nova canção. O centro é o Senhor. Isso é fundamental, meus irmãos. Lembra do último vídeo? O centro tem que ser o Senhor na sua vida. O objetivo da adoração, ela não é produzir uma determinada emoção. A emoção pode vir, mas o movimento de adoração é em direção a Deus. Ele é o centro da nossa vida. Isso conecta em Mateus 6,33 que eu falei para vocês. Busquem primeiro o reino de Deus. Nos 2 textos existe uma reorganização do centro na vida.
Em Mateus 6 fala, busca primeiro a Deus. E Salmo 96, cantem ao Senhor. Ele é o centro. Amém? Quando Deus volta para o centro da sua vida, a nossa maneira de interpretar a vida muda completamente. Porque você vai entender que ele é o centro. E tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno do centro. Tá? Então, na prática, que eu gosto dessa parte, hoje, o que é cantar um novo cântico? Não significa simplesmente cantar uma música gospel recém-lançada. Nós já entendemos isso. Pode significar não adorar Deus apenas baseado no que ele fez no passado, mas reconhecer o que ele está fazendo agora. Há pessoas tentando cantar, não é, um novo cântico numa estação anterior, mas talvez Deus já tenha produzido algo novo, uma compreensão nova, uma maturidade nova, uma libertação, porta fechada que você percebeu depois que é livramento, né? Que a espera que produziu transformação na sua vida, que às vezes você quer agora, mas Deus te orienta a esperar e você precisa esperar porque a porta não abriu, né? Porta fechada que muitas vezes é proteção para a sua vida, a revelação mais profunda de quem Deus é. Porque o que Deus quer fazer com você é revelar quem Ele é de fato, não é? Então sua adoração muda porque você mudou, não é? Depois de encontrar Deus naquela experiência. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos, por isso que toda manhã, nós precisamos ter um tempo de meditação com o Senhor. Nós precisamos refletir a presença do Senhor. Enxergar Deus em todos os momentos. Ele se revela para você sempre de uma maneira nova e uma circunstância nova na sua vida. Amém? E o que você conhece de Deus ontem, mas que você não conhece Ele ainda hoje, não é? Isso muda. Você tem que cantar um cântico novo. Qual que é o cântico que você está cantando ultimamente? Será que você tem tido novas experiências com Deus? Isso é importante, né? Quando existe uma nova revelação do caráter e da obra de Deus, né? Deus, existe uma matéria-prima para você ter um cântico novo. Então, busca isso. Busca um encontro diário, busca uma renovação, busca algo novo. Olhe em sua volta, vê o que Deus está fazendo. Deus sempre está fazendo algo para você, com você, em você, através de você, não é? E esse salmo, ele vai além de tudo isso, além de um cântico, né, que não pode permanecer dentro de nós. O versículo seguinte, ele fala o seguinte, ele fala assim, proclamem a sua salvação dia após dia. Sabe, esse novo cântico, essa nova revelação de Deus, ela precisa produzir um testemunho na sua vida. Ela precisa produzir algo que você compartilha com as pessoas. Primeiro, eu reconheço o que Deus fez. Depois eu o adoro. E depois eu anuncio, né? Então, tem tudo a ver. Revelação, adoração e proclamação. Você foi chamado para proclamar. Proclamar um novo cântico de adoração. Porque o Senhor tem se revelado dia após dia de uma nova maneira na sua vida, na sua história e em todos os detalhes dela. Presta atenção como Deus tem agido e tem feito na sua vida. Que o Senhor te abençoe.